São 3 dias sem ao menos tocar o marido. Ela fica isolada, o marido não pode tocar no dedo do pé dela. É radiação pura. São 3 dias isolado no hospital. Pois bem, mandei para ela. No outro dia ela mandou em lágrimas. Ela disse: eu escutei em lágrimas a oração do pastor Leandro, e o clamor à igreja aqui quarta-feira é uma bênção, amados. Pastor Leandro, eu nunca vi isso. Os médicos estão pasmos. Eles mandaram eu para casa no mesmo dia, porque a radiação baixou em um dia o que tinha que baixar em 3. Em 3. E ela mandou, ela: obrigado, eu estou em lágrimas. E mandou, eu tenho no WhatsApp gravado até hoje. Amados, há poder na oração, creia. Amém? Vamos orar. Eu contei para edificar a sua fé. Senhor Deus, Pai amado, Deus de poder e glória, agradecemos a Ti, louvamos o Teu santo nome, ó Pai, pelos louvores e por tudo que está acontecendo, ó Pai. E se o Senhor permitiu que fosse interrompido, Senhor Deus, o culto, não interrompido, porque isso também é culto, ó Pai, em nome de Jesus, nós levantamos um clamor por essa família, ó Pai, por essa família que o Senhor colocou no nosso meio, para ser amada, para ser cuidada, ó Pai, em nome de Jesus. Vá, Senhor Deus, desde já no banco ali de trás do carro onde ela está, até o hospital, prepara tudo, ó Senhor Deus, ó Pai, que ela não fique internada, que ela volte para casa hoje, ó Senhor Deus, porque ela e sua família servem ao Senhor. Nós temos visto isso, uma família que se dobra, uma família que cultua, uma família, ó Senhor Deus, que cumpre, ó Pai, ó, debaixo da Tua graça, tudo aquilo que lhe é proposto, em nome de Jesus, ó Senhor Deus. Vai, ó Senhor Deus, e toca naquela vida. Toca, Senhor. Toca na irmã Edilânia. Senhor Deus, nós levantamos um clamor. Ore, irmãos. Nós levantamos, ó Senhor Deus, toda enfermidade, seja ela biológica ou espiritual, que está tentando tirar a vida da irmã Edilânia. Toca na mente dela, na cabeça, ó Senhor Deus, até a planta dos pés. Em nome de Jesus, bata em retirada toda enfermidade. Caia por terra. Derrama o Teu bálsamo, alivia, ó Senhor Deus, derrama a cura, espírito de vida, vem sobre ela. Aleluias, aleluias, amém, glória a Deus, amém. Você pode sentar na certeza de que Deus ouviu as nossas orações. Aleluia. 2 Timóteo 1:16 diz assim a palavra do Senhor: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, quando veio a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quantos serviços prestou em Éfeso, o melhor o sabes tu. Amém? Glória a Deus. Também está conosco aqui o pastor João Paulo e a pastora Leninha. Sejam bem-vindos, amados. Já pregaram aqui para os casais também. Bênção de Deus. E o evangelista, o Ítalo. Cadê o evangelista? Saiu? Só vem rapidinho. Ele estava aí, veio dar um recado dos 150 dias de oração. Semana que vem eu vou pedir ele para dar um recado aqui. A base da visitação de Deus está promovendo 150 dias de oração, que vai começar em abril. Amém? Glória a Deus. Amados, aqui nós estamos diante de um rapaz com um nome peculiar, Onesíforo. Eu conheci crentes com vários nomes. Já vi Samuel, Matatias, já vi Eliseu, Miqueias, até Melquisedeque, um amigo meu de infância, que era crente. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para uma igreja evangélica foi Melquisedeque que me levou. Isso é até profético, porque o primeiro encontro eu fui com o rei de Salém, Melquisedeque. Aqueles que estudam a palavra sabem do que eu estou falando, Melquisedeque. Nomes esquisitos, esdrúxulos às vezes, mas Onesíforo é um tanto quanto estranho. E eu nunca vi um pai colocar um nome de um filho de Onesíforo. Mas, no entanto, quando eu ouvi essa palavra do mestre Neil, e há muito tempo meditando essa palavra em cima daquilo que ele havia dito, mastigando e estudando, eu fiquei impactado, porque você não ouve falar mais nada em todo o Novo Testamento
a não ser do bendito, amado Onesíforo. Diga assim comigo, Onesíforo. Existem 2 nomes, dentre todos os outros nomes, logicamente que Jesus você não pode esquecer, mas Onesíforo e Epafrodito, nunca esqueça desses nomes. São nomes de homens importantes na Bíblia, que trouxeram alívio, que recrearam a Paulo. Preste atenção, Paulo descreve uma carta do fundo do seu coração a Timóteo. Aqui quem está escrevendo não é o apóstolo Paulo, não é o pastor Paulo, é o homem Paulo. É o homem em sua miséria, é o homem em sua falibilidade, é o homem ausente da sua grandeza, é o homem que sente fome, é o homem que sente frio, é o homem que se angustia, que se atribula, é o homem que levantando os olhos para o alto e dá a impressão que orando a um Deus, e esse Deus não se vê, e parece que ele não ouve a sua oração. Parece que eu vejo em Paulo aqui a retumbância, a reverberação daquilo que o salmista Davi disse: até quando não me consolarás tu? Por quê? Porque ele estava dizendo: ei, eu tenho uma existência para ser homem, de modo que o Senhor tem a vida eterna e a eternidade toda para ser Deus. Eu preciso do seu socorro agora, porque eu sou homem e eu pereço nessa terra. Eu estou vendo aqui o coração de um pastor deprimido, que escreve a Timóteo, dizendo como ele deveria escolher os presbíteros, os diáconos, como a igreja cheia de problema. Porque o pessoal tem uma moda, nós deveríamos ser igreja primitiva. Qual igreja primitiva? De Ananias e Safira, que botavam o dízimo, e não é porque eles estavam roubando, é porque eles estavam mentindo ao Espírito Santo e caíam. A igreja primitiva em que as mulheres se levantavam e queriam dar de dedo no marido e profetizando. A igreja primitiva que na hora de distribuir as cestas básicas, as viúvas vinham reclamando: deu mais para uma do que para outra, e o bicho pegava. Às vezes nós falamos porque ouvimos os outros falar, mas a igreja primitiva não tinha essa perfeição toda. Amados, eu vejo um homem perseguido, que no final de sua carreira ele começa a escrever e ele manda chamar um rapaz chamado Onesíforo. E eu quero primeiro falar aqui o que nós aprendemos com Paulo, rapidamente. Paulo me diz que existe consolo no outro. Por mais que eu seja cheio de Deus, a vida se encontra ou encontra sabor no encontro com o outro. Paulo era um homem cheio de Deus. Eu estou falando de um homem que os seus aventais curavam os enfermos, que a sua sombra curava os enfermos, que olhando determinava que a doença fosse embora e as pessoas eram curadas. Estou falando de um homem que foi responsável por praticamente 70% do Novo Testamento, que suas investidas e suas viagens resultaram em igrejas explosivas e emergentes. Um homem que deixou cartas que nós nem conhecemos. Há o livro apócrifo das viagens e das cartas de Paulo. Há um livro chamado Carta de Paulo à Igreja de Laodiceia, que se perdeu. Um homem que fez muito mais do que o próprio Senhor nos permitiu deixar, ou permitiu ser deixado para que nós viéssemos a conhecer. Amados, eu estou falando de um homem tremendamente usado por Deus, conhecido como fera selvagem. Muitos não conheciam, muitos não acreditavam em Paulo no começo, porque ele era uma fera. O próprio Jesus reconheceu que ele era uma fera. Paulo, duro é te recalcitar contra os aguilhões. Os aguilhões eram usados para domar o boi selvagem. Amados, e Paulo diz assim: no entanto, apesar de tudo isso, com tudo isso, em tudo isso, eu preciso de uma pessoa aqui comigo, e saúde a casa dele, porque em minhas aflições ele me recreou. Amados, é impossível
Tem uma música do mundo que diz aí que é impossível ser feliz sozinho. Mas um dia, vendo um filme mais meu filho, um rapaz saiu de casa, se formou, recebeu bolsa para Harvard. E é uma história verdadeira. Qual o nome do filme? As Árvores Selvagens, aquele do rapaz que morreu no meio do mato. Vai lembrando aí, depois você me diz. A responsabilidade é sua. Amém? Glória a Deus. Amém. Amados, esse rapaz saiu. E ele, para o meio do mato, foi viver. Abandonou tudo que sua família fez por ele. Ele queria viver sozinho. E ele foi para o meio das árvores, enfrentou a neve e achou um ônibus. E ele encontrou a liberdade, supostamente. Só que depois de um tempo, ele foi encontrando pessoas, e ele foi ajudando essas pessoas, e foi sendo útil na vida das pessoas. Depois de um tempo, quando ele quis voltar para casa, mais de um ano fora, ele comeu uma erva venenosa, que intoxicou a ele. E dentro de alguns dias ele morreu, naquele ônibus. Isso é uma história verdadeira. Se eu não me engano, no Alasca. E ele escreveu muitas coisas. E um dos seus escritos, seu último escrito foi: a felicidade só é possível se ela for. Só é possível viver a felicidade se ela for compartilhada. Um rapaz que dizia que não precisava de ninguém, que ele poderia ser feliz sozinho. As pessoas que ele conheceu no caminho, um senhor da Segunda Guerra que não tinha filho, jamais, já tinha morrido, fez a proposta: eu te adoto e te dou tudo. Ele deixou esse senhor chorando e disse: pode ser que eu volte para morar com o senhor. Mas ele morreu olhando para o alto, depois de escrever isso, no banco frio de um ônibus abandonado no meio da neve. Amados, Paulo está dizendo que a vida encontra sentido no sentir a outra pessoa sentindo misericórdia de você. Paulo está dizendo que quando nós saímos do nosso estado de urgência, de isolamento, para um estado de suportar o outro apesar das suas debilidades, eu encontro sentido na vida. Preste atenção. Deus era a melhor companhia, ou melhor, Deus é a melhor ou não companhia que um homem pode ter? Me diga, é ou não é? É, mas Deus não basta. Se você tiver só Deus, você está incompleto. Pastor, agora o senhor pirou. Está incompleto. Deus não é suficiente quando entra as suas emoções como ser humano. Não é. Pastor, então prova. Gênesis. Deus vinha ter com Adão na viração da tarde. E o próprio Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Quem falou que o homem estava só? Ele não tinha Deus? O homem não tinha Deus? Mas para Deus, você precisa do outro. Eu e Deus me basto. Mentira. Você precisa do outro. A palavra de Deus diz: é melhor serem dois do que um, porque um caindo, há quem o levante. Há quem o levante. O próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Mas o homem não estava só. O homem estava com a maior e melhor companhia que se podia ter, que era Deus. No entanto, Deus não está mentindo quando se trata das suas emoções, quando se trata de cognições, de relacionamento. Você precisa de alguém que cheire, você precisa de alguém que espirre, você precisa de alguém que quando vai falar com você, ele grite ou fale baixo, você se irrite, você se alegre. Você precisa do outro. Amém? Agora, maridos, eu não estou pregando aqui para casamento não. E mulheres, não encontre nesse discurso uma bengala para não melhorar. Se você grita, se você se irrita, amém? Glória a Deus. Você precisa do outro, mas esse encaixe no dia a dia tem que se buscar um aperfeiçoamento. Glória a Deus, amém? Porque aí o marido chega em casa: ó, o pastor falou que se eu grito é porque também você tem que me suportar assim. Melhore. Mulher, melhore. Amém? Eu aprendo com Paulo que todos nós temos uma história de fracasso, mas nós só contamos a história de fracasso quando ela é superada. Todos nós temos uma história de fracasso.
Para esse apóstolo, aos olhos do mundo e de todos, ele havia fracassado. E no entanto ele diz: ei, Timóteo, sede meu imitador. Quem quer imitar um presidiário? Quem quer imitar um cara que está preso? E ele está dizendo: ele me recreou nas minhas cadeias, nas minhas aflições. Todos nós temos uma história de insucesso, de dessucesso. Só que a gente fica quieto. Amados, aprende uma coisa: derrota, fracasso, só é fracasso quando você não aprende nada com ele. No entanto, fracasso jamais será fracasso se você aprendeu alguma coisa ali na derrota. Por isso, se levante, levante a cabeça e continue no propósito, porque Deus vai te honrar. Nós queremos desistir. Pensamos que fracasso é fracasso quando as coisas dão errado. As coisas podem dar errado, mas se eu aprendi algo com aquilo, irmão, já foi um sucesso. Já é um sucesso. Paulo, ele me ensina que o seu fracasso não pode lhe complexar e lhe impedir de fazer o que Deus quer. Você não pode parar. Eu já expliquei aqui o princípio do circo de pulgas. Eu acho que eu expliquei no começo. Circo, sabe qual é o princípio do circo de pulgas? Sabe como é que se adestra uma pulga para o circo de pulga? Você olha aqui uma pulga na tampa, na caixa, e na caixa tampada, e aí o adestrador, o dono do circo, tira. Quem já viu o circo de pulgas sabe. Aí você fica pensando: essas pulgas estão coladas aí. Não estão coladas. Como é que você vai colar uma pulga e elas vão... Aí a pulga pula de um alfinete para o outro. A pulga pula numa linha e anda na linha. Quem já viu, procura circo de pulgas. Aí você fica perguntando: como pode alguém adestrar pulga, adestrar mosca? E por que essas moscas não voam? Elas têm as asas cortadas? Não. É o seguinte: se coloca a tampa e bota a pulga ali, ou a mosca ali, e elas começam a voar e bater, e cai. Voa, bate e cai. Voa, bate e cai. Ela começa a calcular a altura que ela pode voar sem bater na tampa e se machucar. Porque, irmão, deve ser ruim, né? Você dá aquele pro alto, pá, bate a cabeça. Uma hora você aprende, né? E ele cai. Se eu não me engano, isso é behaviorismo. E ele cai. Quando ela começa a não pular tão alto, o rapaz, o dono, tira a tampa da caixa. Ela não pula mais para sair da caixa. Ela já está acostumada com a altura. Só que nessa hora, ela pode fugir, ela pode voar, ela pode superar, ela pode ela pode cumprir todos os seus sonhos, ela pode sair, ela pode se libertar, ela pode viver tudo aquilo que ela quiser, porém ela não faz. Por quê? Porque ela pensa que tem uma tampa. Assim é a gente. Complexou, fracassou, foi uma vez, pulou, bateu a cabeça. Eu vou tentar mais uma vez, bateu a cabeça. Na terceira vez você já pula assim, ó. Aquele rapaz do He-Man, o Ariete, né? Pula assim. Aí já vai pulando assim. Daqui a pouco você não pula mais. E Satanás celebra. Uau, ele não tenta mais. Uau, ele não quer mais. Uau, agora eu estou com ele aqui do jeito que eu quero, complexado, cheio de mais. Eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, não é para mim, é para todo mundo, menos para mim. E você fica com todas as possibilidades de viver o sonho de Deus na sua vida, porém não vive, está no complexo, na síndrome do circo de pulga. Paulo disse: nem mesmo a morte, nem frio, nem tempestade, nem mesmo anjos, demônios, o presente, o porvir, nem nudez, nem abismos, nada poderá me separar do amor que há em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu posso enfrentar tudo isso, eu não vou desistir, eu vou combater o bom combate, guardar a fé e correr essa carreira que Deus tem para mim. Meu irmão, se eu estou do seu lado, eu digo assim: eu também, aleluia. Eu estou aí, meu irmão,
Amados, não desiste. Não seja um desistente. Quantas pessoas que a gente encontra na rua são os desistentes? Ah, porque a igreja é assim. Ah, porque eu vou desistir de ir para a igreja, porque é assim. Ah, porque eu fui magoado. Assim, peraí. Se tem um que tem todos os motivos para desistir da igreja, o nome dele chama-se Deus. No entanto, ele não desiste. Não desiste. Preste atenção. Israel se prostituía. Tudo estava dando certo. Israel, quando tudo dava errado, Israel se voltava a Deus e começava a orar, e ficava com o coração contrito, ficavam queridos, ficavam quebrantados, e aí Deus mandava chuva sobre a terra, e Deus fazia com que a grama crescesse, com que as plantações crescessem, com que tudo florescesse, com que o gado desse leite, desse suas crias. Aí Israel, quando começava a prosperar, voltava as costas para Deus e começava a servir a falsos ídolos. Aí começava essa ciclotimia da ruindade e vinha de novo a desgraça. E Deus não desistia. Aí vinha Israel, orava de novo e Deus fazia tudo. Aí Deus manda o profeta Jeremias dizendo: Jeremias diz para Israel que 2 crimes o meu povo cometeu. A mim me abandonou o manancial de águas vivas e constituíram para si cisternas rotas, cisternas que não retêm água. Jeremias 2,13. Aí Jeremias vai lá e fala. Aí Deus levanta Oséias. Aí diz: Oséias, casa com a prostituta é Israel, você sou eu, para que você saiba o que eu estou sentindo, que o seu coração possa sentir o que eu estou sentindo. Aí o profeta se humilha, casa com a prostituta, alimenta ela, dá presente, ela agradece aos seus amantes, mas ele não desiste. Aí a igreja envolvida em escândalo, roubo não sei quantos milhões, não sei aonde, oferecendo ao governo não sei o que do dinheiro, é dinheiro do governo que entrou na igreja, e é escândalo no jornal. Mas Deus não desiste. E se Deus não desiste, nós não temos o direito de desistir. Pode vir o que for, permaneceremos firmes. Ou somos ou não somos. Paulo nos ensina que o homem com Deus pode passar essas dificuldades. Mas rapidamente aqui eu quero falar de Onesíforo. Diz assim para a pessoa que está ao seu lado: seja um Onesíforo. Amém. Se ele está dormindo, cutuca ele, meu irmão. Diga que cutuca ele, diz assim, ó: seja um Onesíforo. Amém. Diga: acorda, crente, vigia. Amém. Amados, o que eu aprendo com Onesíforo? Tinha gente dormindo aí? Onesíforo me ensina a não apenas a tirar as pessoas do inferno, mas também a tirar o inferno de dentro da pessoa. Essa palavra que Paulo diz, pois muitas das vezes ele me recreou, me refrescou, no grego é anapsuken, vem de anapsuco, a raiz. Interessante, suco, refresco, anapsuken é refrescar. Paulo está dizendo que quando ele estava preso, em angústia, acalorado pelos seus pensamentos, dizendo: será que é o fim? Será que não vai dar mais? Deus levanta um homem chamado Onesíforo, que ia lá refrescar a Paulo. Na vida de quem nós temos sido Onesíforo? A quem nós temos refrescados? A quem tem se cumprido esse anapsuken na nossa vida? Ou seja, ir ao outro para refrescar. Não basta a igreja, você, não basta trazer uma pessoa aqui para que ela levante a mão e aceite Jesus, e você tira ela do inferno, mas ela continua vivendo um inferno existencial. Porque não está tudo bem em ela levantar a mão e aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador. Não, ainda tem uma caminhada, ainda tem um tempo, ainda tem um discipulado, ainda há carrapichos de toda a historicidade humana dela, para que possa ser tirado, arrancado, cacuetes espirituais, maldições, comportamentos equivocados, e tudo isso precisa ser retirado. No quanto nós podemos sair do inferno e estar ainda com o inferno instalado dentro de nós. É por isso que às vezes nós temos pessoas 5, 6, 10 anos na igreja, mas ainda não foram curados espiritualmente. Estão salvos, vão para o céu,
mas vão viver uma vida atormentada aqui na terra. Anapso quem? Nós precisamos ser refresco na vida do outro. Paulo está dizendo: ei, esse Onesíforo surgiu como refresco para a minha vida, e eu precisava, e Paulo tinha Deus, meu irmão. É porque na hora da aflição, você pode orar, você pode chorar no seu quarto, você vai sentir um alívio, mas quando vem um irmão e te abraça, e olha para você e diz: eu acredito que você vai sair dessa, e você sente o cheiro dele, você olha o olho dele dizendo: é um irmão de carne e osso como eu, tão falho e tão frágil como eu, mas acredita em mim. Quer saber de uma coisa? Eu posso, eu vou conseguir, eu sei que eu vou chegar lá. E você pega na mão dessa pessoa, levanta, acompanha, discipula. Anapso quem? Nós precisamos, hoje na sociedade, a igreja precisa levantar Onesíforos para a cidade. E assim, nós não seremos apenas uma igreja na cidade, mas seremos uma igreja para a cidade. Porque a cidade não precisa de mais uma igreja. Tem muitas. Não, pastor, a cidade precisa de mais uma igreja para ela e não nela. Há uma diferença de ser uma igreja para a cidade e de ser uma igreja na cidade. Onesíforo me ensina a ir na contramão da sociedade hedonista, homocentrista, da sociedade egoísta, que tem um ego instalado como norteador de suas decisões. A sociedade vive ao seu bel prazer. O hedônico busca o prazer a qualquer preço. O egocêntrico tem o seu ego instalado nele. Ele é a razão da sua própria existência. E a sociedade quer isso. O resto que se dane, irmão. Eu quero é viver a felicidade. Eu quero saber, farinha pouca meu pirão primeiro, antes ele do que eu. E eu vou mesmo, e amanhã é outro dia. E cada um busca o seu prazer, e cada um passa a perna no outro, e ninguém persevera, e ninguém quer ficar para trás. Eu gosto de uma das traduções da palavra perseverança, que é ficar para trás. Como assim ficar para trás? Enquanto todos dão um jeitinho de avançar, você fica para trás em Cristo Jesus, perseverando naquilo que a palavra do Senhor te falou. Ainda que você veja a prosperidade dele, aquela prosperidade é falsa e vai levá-lo para o inferno. Você aparentemente ficou para trás, mas perseverou na sã doutrina. E por que Onesíforo nos ensina isso? Porque visitar quem está sofrendo, meu irmão, não é bom. Não é bom. Não vem me dizer: ai, eu gosto tanto de visitar o enfermo. Você sai de lá melhor. Mas quando você sai da sua casa e dizer: meu Deus, eu vou escutar aquela irmã falar das 72 doenças que ela tem de novo. Eu já sei de cor todas as enfermidades dela. Ela tem todas e mais aquelas ainda que nem inventaram, que vai surgir ano que vem, ela já tem. Aquele irmão que tem aquele problema: ai meu Deus, mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Meu irmão, abre o confessionário aqui. Abre o confessionário. Quando você vai sorrindo para um hospital visitar o enfermo assim, como você vai para o cinema, quando você vai comer pipoca com a sua namorada, você vai para a praça, quando você vai para a praia, você vai sorrindo: eu vou para o hospital. Você não vai. Você não vai. Isso é o sentimento que a sociedade nos coloca todos os dias. Mas Onesíforo nos ensina aí na contramão, dizendo: pode não ser tão prazeroso, mas é alguém que precisa. E eis-me aqui, Senhor. Eu preciso ir. E sabe o que acontece? O amor começa a nascer espontaneamente do seu coração. Porque você não ama apenas porque tem que amar, porque amar por obrigação também já é um inferno. Você ama a princípio, porque o amor é um mandamento, mas depois ele brota espontaneamente do seu coração. Faça a princípio o que é certo, ainda que não te agrade, porque você vai ver que no decorrer do tempo você vai ter prazer em fazer aquilo que no princípio não te agradava. Onesíforo nos ensina aí na contramão. Ele nos ensina a dizer não para os nossos desejos carnais, que nós não queremos nem ouvir o pastor falar, porque existem
os pecados, e existe aquele pecado que nós acariciamos, alimentamos, que é o nosso ursinho Ted. Ele fica do nosso lado, o nosso ursinho Puff, sei lá o nome do urso. Ele fica aqui, ele cresceu com a gente. É tão bom dormir com esse ursinho. Por que eu vou largar esse urso? Se ele já está comigo há tantos anos, pastor, tira tudo da minha vida, todos os pecados, mas deixa esse aqui. Esse aqui é de estimação. Esse aqui não toca nele, não toca nele. Onesíforo me ensina que quando eu sou egoísta, eu transformo o evangelho em qualquer outra coisa, menos evangelho. O evangelho não é vinde, o evangelho é ide. Presta atenção. Se eu falo para alguém, vinde, qual é o foco? O foco sou eu, aqueles que estão vindo a mim. Mas a palavra diz, ide, o foco muda. A pessoa mais importante é o outro, é aquele ao qual você está indo. Agora o egoísta não. O egoísta, ele senta, ele não quer mais saber, ele quer ouvir uma boa palavra, ele quer ouvir um bom sermão dia de domingo, ele quer ouvir um bom louvor, e ele encontra todas as desculpas do mundo para não fazer algo para Deus, nem mandar pelo WhatsApp um Jesus te ama para o grupo de só palhaçada que ele tem naquele WhatsApp. Tem gente que tem um grupo de piada no WhatsApp, grupo de não sei o que. Irmão, esses dias eu tirei o meu telefone de uma página social porque estava demais. Todo dia tinha um grupo novo, eu participando, eu botava, esse grupo trata-se de quê? Festa não sei o que, as mulheres mais bonitas, e eu não sei o que. Você não viu aí em cima, pastor Leandro? Festa. Aí ainda ontem botaram num grupo, ainda bem que era um grupo que eu já usei o serviço, que era uma gráfica, glória a Deus, um grupo que presta, amém? Que fez esses cartões que estão aí. Todos os dias tem alguém tentando fazer com que você se desvie. E você tem que andar na contramão disso aí. Você tem que ser onesíforo. Aí nós participamos de tudo. E o egoísta, ele fica, eu vou ficar aqui, é para mim. A palavra está boa. O culto está maravilhoso. Eu acho que eu até vou cantar, eu acho que eu até vou chegar mais cedo na igreja, eu acho que eu vou até toda quarta e todo domingo agora, eu acho que eu vou em toda a rede. Mas os onesíforos, eles nunca estão sozinhos. Eles sempre edificam no outro aquilo que eles têm recebido. O egoísta, ele recebe uma bênção e pensa que foi abençoado. Não. Você não é abençoado quando você recebe uma bênção. Você é um abençoado quando essa bênção que chega a você tem o poder de se tornar multiplicativa na sua vida. Você é abençoado quando aquilo que chega até você tem o poder de abençoar o outro. Quantas vezes nós temos uma palavra e retemos essa palavra? Não pode ser assim, meu irmão. Por isso que eu digo, vem para o culto, escreve o que foi dito. No outro dia, debulha no Facebook, sai botando. Porque você não sabe, uma pessoa pode ler um versículo. O irmão Isla foi um versículo que o irmão leu, um texto que o irmão leu e começou a ir para a igreja. Marcos Nascimento, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Ele, trompetista do Paralamas do Sucesso, Herbert Viana falando assim para ele, até segunda nós temos show no avião, e ele disse assim, até nunca mais. Ele pagou o preço, mas nunca mais voltou a tocar com nenhuma banda do mundo. Tocou com Tim Maia, foi trompetista anos do Paralamas do Sucesso, mas um versículo no avião mudou a vida desse homem. Quem deixou? Um onesíforo que deixou ali no avião. Nós temos medo. Eu estava com um amigo meu e ele tinha acabado de voltar da China. E ele falou assim, pastor Leandro, eu estava na China e eu me perdi no horário e perdi a passagem de volta e acabei pagando uma multa alta por causa da outra passagem que é diferente, lá que aqui é outro esquema.
E eu liguei para um amigo meu que eu lembrei que estava voltando no voo da tarde, eu ia voltar só no outro dia. E eu falei, cara, eu não conheço quase ninguém aqui na China, eu vim aqui só fechar um negócio, e como é que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui até amanhã e tal. Ele, peraí. Esse rapaz ligou para a menina que estava assessorando ele na China, e ele explicou tudo a ela. Olha, esse aqui é um rapaz que eu conheci no voo de vinda do Brasil para a China, e conheci ele, e assessora ele aí amanhã, coloca ele no avião certo. Beleza. Ele começou a conversar com ela, e ele sentou num dos assentos do aeroporto, e do lado alguém tinha esquecido um Novo Testamento. Aí ela falou assim, é seu? Aí ele falou, não, é seu. Aí ela, só que estava escrito em inglês, e ela falava chinês, francês, inglês e alemão. E ele começou a meio conversar com ela naquele inglês meio brasileiro, e começou a evangelizar ela. E ela dizendo, mas isso aqui é Deus? Como Deus? A menina não sabia, não conhecia. E ele começou a conversar com ela, e ele falou assim, ele conseguiu conversar com ela para falar o seguinte: comece orando, ore, leia e ore, só isso. Essa menina já leu o Novo Testamento todo. Essa menina entregou a vida dela para Jesus. Essa menina manda versículo para ele, ele me mostrou versículo, eu estou amando, Jesus é tudo. E ela mandando versículo, olha aqui, ó, e ela mandando versículo, e ela está congregando. Por quê? Ele ficou feliz, ele falou assim, Deus me fez perder o avião por sua causa. Ela falou, se o teu Deus é tão grande, por que ele deixou você perder o avião e pagar uma multa? Sabe o que ele disse? Porque ele ama você, e ele queria que você o conhecesse. Isso só seria possível neste momento através de mim. Ele falou, pastor, eu não sei nem se isso é verdade, mas foi a resposta que veio aqui na hora. Eu falei, você está certo, irmão, deu certo, amém. Amém. Amados, Onesíforo correndo, meu Deus, já atrasei. Onesíforo me ensina que eu transformo o evangelho, quando eu sou egoísta, em um anticontinuísmo, ou seja, eu tenho o dom de aquilo nasce em mim, morre em mim, e quem assume depois de mim não tem o poder de levar para frente, porque eu fui centralizador em mim mesmo. Onesíforo não. Onesíforo me ensina a levar à frente, levar adiante. Onesíforo me ensina aqui um homem que a Bíblia não fala mais nada dele, mais nada. Procura Onesíforo em outra parte da Bíblia que você não vai ver. Ele me ensina que passando à frente eu multiplico. Ele me ensina que quando eu abro a minha casa para receber pessoas, vizinhos, para estabelecer ali um lugar de comunhão, uma célula, eu estou dizendo, eu vou refrescar a minha vida, eu vou refrescar o meu bairro, eu vou refrescar a minha cidade. O Onesíforo está dizendo para a gente, é um grito de Deus em 2, 3 versículos aqui, dizendo, vamos nos levantar, porque o pior calor não foi o de 40 graus que hoje foi acometido, Juazeiro, por esse pacto com o sol. Não! O pior calor que perturba a alma e tem o poder de tirar todo o juízo espiritual de alguém é o calor de viver uma existencialidade sem propósito aqui na terra. Onesíforo me ensina a viver uma vida com propósito, ir e refrescar o outro, ganhar o outro, discipular o outro, edificar no outro. Aqui, meu face, não é Facebook, é face to face, face a face. Não existe amizades profundas e relacionamentos sexuais. Não existe amizade profunda sem você sentir o cheiro do outro, sem você pegar o outro, sem o outro olhar nos seus olhos e sorrir para você, e você saber que aquele sorriso só vem da sua boca, porque o seu coração naquele momento está querendo te devorar, porque ele está sendo falso,
mas na falsidade do outro, o amor que foi estabelecido através de Cristo Jesus em você, você ama, você se doa, você ama os seus inimigos, como nós conversamos aqui domingo passado. Essa é a segunda parte da mensagem. Nós somos o povo da misericórdia, e somos nisso filhos de Deus, porque João diz: se não for assim, não sois filhos, não sois completos. Teleios não é perfeito, Deus não quer que você seja perfeito, mas está escrito perfeito na Bíblia. Teleios, completo. E sabe o que é teleios? Completo é dar valor ao sacrifício de Cristo através dar valor ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É viver de maneira a não desprezar o sacrifício de Cristo. Se coloque de pé, por favor. Diga assim: eu quero ser um Onesíforo. Eu quero valorizar o sacrifício da cruz. Mas, amado, eu sonho com uma juventude que não fique conversando: quantas polegadas tem a roda do carro de fulano de tal? Ah, fulano de tal é bonado, fulano de tal é cheio da gaita. Ah, fulano de tal comprou um Camaro, não sei lá do... Eu quero saber do Camaro. Meu irmão, qual a diferença de um cara condenado de Fusca e um cara condenado de Camaro? É que o cara condenado de Camaro vai para o inferno mais rápido. Só isso, porque os dois estão condenados, de Fusca ou de Camaro. Eu quero saber do espírito dele salvo, regozijante, dando glória a Deus, recebendo de Deus, dando a Deus, se doando. Uma juventude que não fique olhando para si, trancada dentro de casa, jogando videogame, querendo saber qual é o próximo dia do lançamento do FIFA Soccer 2000 e não sei quantos. Que fica até 3 horas da manhã vendo o raio do MMA para os brasileiros perder, porque está uma desgraça esse negócio, perdendo a noite de sono, mas na igreja não consegue ficar 2 horas acordado escutando a palavra. Vai no cinema, fica 2 horas vidrado no filme, não se levanta para beber água, não se levanta para ir no banheiro, se bem que tem uns mal educados que levanta, mas fica lá. Aí na igreja tem bicho no corpo inteiro. Levanta, bebe água, vai ao banheiro, bebe água. Meu irmão, olha, meu Deus do céu, crente não devia ter problema de rim, jamais. Meu Deus do céu, não devia, porque vai beber água no culto assim. Oh, glória! Meu irmão, eu sonho com uma geração que entra na igreja e que começa a clamar pelo fogo de Deus, começa a clamar pela cura de Deus na cidade. Na China, os missionários disseram o seguinte: ei, não precisa mandar mais livro não, mande só a Bíblia, que os livros estão dando confusão, mande só a Bíblia. Nós somos apaixonados pela palavra. Nós temos tudo aqui no Brasil para explodir e para ganhar esse Brasil de 42,7 milhões de crentes. Mas o aborto aumenta, mas o divórcio aumenta, mas o assassinato aumenta, mas tudo que é ruim está aumentando. Por quê? Porque os onesíforos ainda não foram levantados. Eu quero ser um onesíforo na sua vida. Olha para o seu irmão e diga assim: eu quero ser um onesíforo para você. O nome é feio, irmão, mas é bonito o que o rapaz faz. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Santo Espírito, estamos aqui. Aleluias. Glória a Deus. Só o teclado mesmo, amém. Aleluias. Pode cantar, Ítalo. Nesse momento reflita e ore e louve. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara, esperança viva. Tua presença, aleluias. Eu provei e vi o mais doce Você pode louvar. amor Você pode louvar a que Ele. liberta o meu ser
e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Diga: é o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. aleluia, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Você pode dizer isso a Ele. Glória, Senhor. Sim, Senhor, precisamos tanto de Ti. Derrama sobre nós esse espírito de graça e misericórdia. Não basta sermos alguém, temos que ser alguém de quem alguém precise. Sim, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós. Tira de nós todo hedonismo, todo egocentrismo. Nós não somos o centro. O Senhor é o centro. O Senhor é o centro. Sim, Jesus. Diga: Santo Espírito, bem forte a Ele. Santo Espírito, diga a Ele bem forte: és bem-vindo aqui. encher esse lugar. Enche esse lugar, enche esse lugar. Sim, declara a Ele. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo. És bem-vindo, Jesus. Levante a sua mão e diga a Ele. Levante a sua mão. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Preste atenção. Em 2 Crônicas, capítulo 5, do versículo 11, a Bíblia diz que os sacerdotes e os levitas cantavam uniformemente, fazendo-se ouvir numa só voz, dizendo que o Senhor era bom e a sua misericórdia durava para sempre. E eis que a nuvem do Senhor desceu sobre a casa e encheram a casa de fumaça. Há uma presença doce do Senhor aqui. Há uma presença doce. E nessa presença doce o Senhor te convida. É tua presença. O Senhor te convida. Vamos provar da tua glória e bondade. O Senhor te convida essa noite. Sim, é real a sua presença. Você que quer esse Jesus que transforma vidas, Ele já te chamou, Ele já quis você antes, Ele já te escolheu. O que Ele quer apenas é uma resposta à sua resposta. Só isso. Eu gostaria de orar por você. Você que quer se derramar na presença de Deus e sentir essa... Talvez você esteja aqui a primeira vez e diga o seguinte: eu não estou entendendo por que as pessoas se emocionam. O que é isso que toma a vida delas? Receba Jesus no seu coração e você vai ver, você vai saber o que é. Você quer esse Jesus? Só levanta sua mão que eu quero orar por você. Você que quer,
esse Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Venha, pode trazê-las, Francélio. Pode trazer. Ah, mais alguém? Levante a mão. Eu sei que tem mais gente para Jesus. Meu irmão, não se intimide. Venha, porque eu só quero orar por você rapidinho, 5 minutinhos, para a gente terminar aqui. Amém. Há mais alguém? Amém. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Fiquem aqui. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, meu irmão. É festa no céu. Fiquem de frente para mim aqui.